Fala, gente, tudo bem? Hoje nós estamos continuando ainda o livro 4 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estamos no roteiro 2 e nesse roteiro tem uma referência ao livro Rumo Certo. É a referência de número 8. Quem tiver curiosidade vai lá no finalzinho e vai ver. E ela é a respeito do livro Rumo Certo, do Chico Xavier, por Emmanuel. E dentro desse livro ela toca ao capítulo 5, cujo tema é apoio divino. Então, é apoio divino que vai falar a respeito da providência divina. E Emmanuel começa com uma frase curtinha, mas que dá para a gente pensar bastante. Ele diz assim: seja onde seja, em qualquer lugar, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Deus está em nós e agindo por nós. E essa primeira ideia, Deus sempre, sempre, a todo momento, em nós, quer dizer, nós podemos imaginar, assim, Deus sempre no lugar que nós estivermos, né? Porque refere-se à ideia de lugar em nós, né? A ideia de lugar. No entanto, nós também podemos desdobrar essa primeira ideia na ideia das leis divinas, escritas sempre na nossa consciência. Nesse sentido, dentro de nós, então, a presença de Deus por intermédio das leis divinas inscritas na nossa consciência. E aí, na segunda ideia, e agindo por nós, essa daí a gente tem que tomar cuidado para não se confundir achando que Deus age no nosso lugar. Não é isso. Não é Deus agindo por nós no sentido de no nosso lugar. É Deus agindo por nós no sentido de a nosso favor, a nosso benefício, em todas as situações. E aí a gente consegue raciocinar, por exemplo, naquele indivíduo que escolhe cometer um crime. Como Deus está sempre nessa pessoa e sempre agindo em benefício dela. Fica meio complicado a gente começar a refletir assim. No entanto, se a gente se esforça um pouquinho mais, a gente vai perceber que, em muitos casos, essa intenção acaba sendo descoberta antes e essa pessoa vai ser pega, vai sofrer as consequências por intermédio da justiça humana. E aí você já tem uma forma sutil de Deus na pessoa, agindo por ela. Mas essa pessoa pode ainda cometer o crime e vir a ser pega depois. E nós temos ainda, novamente, Deus atuando a favor, em benefício dessa pessoa. Mas essa pessoa pode nunca ser pega, nunca ser descoberto aquele crime que ela cometeu. E aí? Nós estamos recentemente lendo e fazendo o estudo filosófico de uma obra clássica, chama-se Crime e Castigo. Ela é composta pelo russo Fyodor Dostoiévski, e nessa obra está exatamente descrita como Deus age nesses casos, de uma forma mais ampla e concreta ainda do que nas duas hipóteses anteriores. Porque, nesse caso, Dostoiévski nos apresenta um personagem, o protagonista é Raskolnikov, que é quem escolhe cometer um crime. E ele comete, ele tem sucesso, ele não é pego. No entanto, ao longo da obra, são 36 capítulos, mesmo antes de cometer o crime, ele vai estar em contato com esse Deus que está nele e agindo por ele, sem perceber nunca isso aí. Isso que é o bacana do Espiritismo, porque você pega todo o conteúdo do Espiritismo que lança novas luzes a uma obra ficcional, é uma obra de ficção, inclusive, mas que retrata em muitas situações, acontecimentos. E você vai ver sempre um embate ou uma tentativa de fuga sem sucesso por parte de Raskolnikov. Ele vive um verdadeiro inferno. É muito pior do que
se ele tivesse sido descoberto antes, ou se ele tivesse sido pego depois. O grande juiz de Raskolnikov é a própria consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, conforme nos informa o Espiritismo. E a gente percebe isso. E Raskolnikov vai encontrar redenção somente no epílogo, depois do 36º capítulo, quando ele encontra o verdadeiro amor, por intermédio de uma outra personagem que se chama Sofia. Interessante que Sofia, em grego, é sabedoria. Sofia, que também tem o nome de Sônia, mas o autor coloca ali Sofia, que é sabedoria. E ao analisar essa personagem, a gente vai ver que ela é a verdadeira definição de sabedoria, né? E ela apresenta a ele ao longo da obra Deus, em uma oportunidade, entrega a ele uma cruz, a cruz do sacrifício, né? Simbologia muito interessante. E Sofia, ela entrega a Raskolnikov um Novo Testamento. Então, já nas últimas páginas do epílogo, Raskolnikov se depara finalmente com o amor de Sofia, que é a sua redenção, e ele se reencontra com o Evangelho, né? E aí o autor fala assim, mas essa é uma história para outro momento e nós não vamos tratar aqui. Por quê? Porque a obra não é sobre isso. A obra, o título dela, Crime e Castigo. E tudo isso, segundo Emmanuel, seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós, agindo por nós. Então, visando na obra a redenção de Raskolnikov. E Raskolnikov também tem uma coisa interessante sobre ele, porque ele vem do russo Raskolnik, que significa dissidente, separado. Quer dizer, ele vive dentro de uma sociedade que é, em tese, até então, já está deixando de ser, mas é até então uma sociedade cristã, mas ele é um ateu. Ele é, por isso, dissidente, separado, dividido, né? E dentro dele ele também é esse dissidente, esse separado, esse dividido por conta desse constante embate entre os valores e o ato que ele comete, o crime, né? Então, a gente vê bastante desses elementos na obra e o que ilustra muito bem essa primeira afirmação de Emmanuel. E Emmanuel segue dizendo assim, para assegurar-nos disso, bastar-nos-á a prática da oração, quer dizer, orar, mesmo ligeira ou inarticulada, quer dizer, sem palavras, mentalmente, que se desenvolverá em nós a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Quer dizer, só precisa orar. E a partir daí, a gente vai perceber, vai ter certeza, vai se convencer da presença de Deus em todas as faixas da existência. Não importa se eu estou encarnado ou desencarnado. E aí a gente se recorda de André Luiz, no capítulo 2 do Nosso Lar, quando ele se rende àquela condição, vivendo no umbral, reúne as forças, faz aquela oração verdadeira, sincera e recebe auxílio de Clarencio. Então, é fantástico, né? Quem já não viveu essa situação de fazer aquela oração verdadeira, sincera, não é aquele ato de repetição de fórmulas, é uma coisa diferente. E aí, perceber lá na frente, ou muitas vezes nem tão lá na frente, essa presença de Deus na vida, como uma resposta. Segue Emmanuel dizendo assim, ó, certamente a prece não se fará seguida, logo depois da prece não vai acontecer o quê? De demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Quer dizer, não é um passe de mágica a prece. As coisas não vão acontecer assim num estalar de dedos.
existem eventos naturais que nós vamos perceber como problemas, dificuldades e outros que têm uma finalidade. Qual a finalidade desses eventos na nossa vida? Conduzir a Deus. Basicamente, quando a gente analisou a situação daquela obra de Dostoiévski, é exatamente isso que a gente percebe. Todos os eventos se encadeiam, primeiro, respeitando o livre-arbítrio, a vontade, seja qual for, mesmo que seja cometer um crime. Não é uma proposta divina. No entanto, aquela proposta será aproveitada pelas leis divinas, pelas leis naturais para conduzir a Deus. E a prece, nesse aspecto, quando Emmanuel aqui elenca a ideia da prece, ela é a própria condução do homem a Deus. É o momento em que eu me rendo e voluntariamente vou a Deus, desde que seja sincera, desde que seja honesta. Então, está atingida a finalidade daqueles elementos que eu identifico como problema, como dificuldade. Então, eles vão, a partir daí, paulatinamente deixar de existirem. Por quê? Porque a finalidade foi atingida. É claro que essa finalidade visa uma finalidade maior, que é a nossa transformação, que visa uma finalidade maior, que é a construção do Cristo em nós. Então, ela aponta para um caminho, né? E nesse caminho é possível que a gente novamente perca o roteiro e acabe necessitando desses artifícios, mas esses artifícios são todos, conforme Emmanuel deixa claro, instrumentos de Deus para nos auxiliar, a gente que não percebe. Emmanuel segue dizendo assim, ó: pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada e senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Primeira partezinha, pensa, todavia, no amparo de Deus, ele emprega todavia, que é uma conjunção adversativa que faz oposição ao que foi dito na oração anterior. O que? Das demonstrações espetaculares e das transformações exteriores, que são os elementos que nós esperamos, via de regra, ao orar. A gente está num problema e a gente quer o quê? Que ele desapareça. Como se fosse uma demonstração espetacular. Essa coisa do sumiu, né? Estou com dor de cabeça, eu tomo um comprimido e quero que ela suma. Eu não quero saber por quê, como, eu não quero fazer mais nada, só tomar o comprimido. É mais ou menos a mesma coisa que nós vamos fazer quando oramos. E Emmanuel está chamando aqui a atenção para que a gente não atue dessa maneira, nem tampouco as transformações exteriores, né? Ah, eu estou com um problema, eu quero que ele desapareça. Problema exterior. Estou sem dinheiro, então que dinheiro caia na minha porta, mais ou menos por essa linha. Pensa, todavia, no amparo de Deus. Não é isso. O amparo de Deus é outra coisa. E ele vai falar: e em todos os episódios da estrada, senti-lo-á contigo no silêncio do coração. O amparo de Deus, então, vem no silêncio do coração. O que é essa? Aqui tem uma figura, gente. Silêncio do coração. Silêncio é a qualidade do que é calmo, tranquilo, é paz. E esse silêncio é do coração, quer dizer, do mundo dos sentimentos, da minha psique, da minha alma. Então, é na paz de espírito que chega o auxílio divino, o auxílio de Deus. Mesmo enfrentando situações complicadas, eu vou estar em paz comigo mesmo. Essa é a ideia que Emmanuel nos oferece de forma simbólica, mas logo depois ele vai reapresentar a mesma informação e agora de forma muito transparente, para que a gente não fale assim, ah, mas eu não tinha entendido. Não tem como não entender, porque ele vai falar assim, ó, nos obstáculos de ordem material. Então, obstáculo de ordem material. Tá faltando grana, tô desempregado, enfim.
nesse campo, ele fala assim, ó, esse apoio não te chegará, não vai vir na obtenção de dinheiro fácil, que te solva, te resolva os compromissos. Não vai vir, ele está falando. Mas, entretanto, virá sim. Como? Na força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. O recurso vai chegar. Como? Por intermédio do trabalho. E a oração faz o quê? Vai me dar força. Possivelmente também surgirão oportunidades, desde que eu esteja disposto a elas. Perceberam? Como ele é claro, cristalino. Ele segue, ele vai dar vários exemplos, para a gente não ter como escapar. Ele vai falar assim, ó, nas horas de dúvidas, o que eu faço? Para onde eu vou? Não te virá em fórmulas verbais diretas. Não vai chegar, vai por ali. Não, não é assim. Que te anulem o livre-arbítrio. A escolha é tua, a prova é tua. Se há essa dúvida, estamos enfrentando uma porta e estamos direcionados, a minha vontade me conduz à porta larga, mas a porta estreita é a correta. Por isso que ela é difícil de entrar. Então, ele não anula o livre-arbítrio para que a prova se faça eficaz, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar a decisão indispensável à paz da própria consciência. Porque se eu escolho a porta larga, de novo, vem a ideia lá de Raskolnikov, de Crime e Castigo. A consciência não me deixará em paz. Interessante que ele usa a ideia da própria consciência. E quando ele emprega essa palavra própria relacionada a nós mesmos, é muito interessante nesse emprego, porque própria tem dois significados: verdadeira e a minha. Aqui é de minha propriedade. E quando essa ideia da própria consciência, no sentido de verdadeira consciência, me conduz à ideia das leis divinas gravadas na consciência, sendo defrontadas com a própria, no sentido de aquela que eu faço jus à minha consciência, e o confrontamento dessas duas. Interessante quando ele nos apresenta com esse valor, porque é daí que surgirão os conflitos íntimos, aos quais vem a psicanálise oferecendo soluções. A ideia do conflito é exatamente o debate do meu interesse pessoal com a lei divina que está gravada na minha consciência. É daí que vem o conflito. É daí que vem a ideia que o Cristo nos oferece do seja o seu dizer sim, sim, não, não, para que não haja conflitos. A consciência de sim, pratique o sim. Porque se a consciência diz sim e eu pratico o não, daí surge um conflito íntimo e todas as desarticulações psicológicas que dele nascerão. Segue, Emmanuel. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem do testemunho da fé. A tribulação vem com essa finalidade, aprovação, testemunho de fé, mas percebê-lo-ás consigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. E quem de nós que dirá que nunca viveu na prática esses elementos que ele nos apresenta? Segue Emmanuel dizendo assim, ó, nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpe de incompreensão ou de injúria, não se te expressará configurado em favores de exceção, que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva, que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreça na rude jornada em direção à nova vida. Emmanuel, nesses 4 momentos,
ele amplia aí muito a ideia que o Cristo já nos apresentou no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, quando ele diz: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Emmanuel deixa explícito como esse alívio virá nas nossas vidas, para que nós mesmos engendremos em nós o próprio resgate do inferno ao qual, por escolha, nos depositamos, nos lançamos. A conclusão de Emmanuel é maravilhosa e simples. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, ou a provação que experimentes, olha a sutilidade de Emmanuel. A dificuldade em que te vejas, sou eu vendo aquilo como dificuldade. Emmanuel não está falando isso é uma dificuldade. É a dificuldade em que eu me enxergo. Porque um espírito liberto olhará para trás e verificará essa dificuldade como a ajuda de Deus. Ou a provação que experimentas, que está testando, que está sentindo, no campo do eu. Segue Emmanuel dizendo: recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Nada, porque a dificuldade, a provação já é Deus comigo. Na excelência dele, em todos os elementos que eu preciso e posso lidar. Então nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra. E, gente, vamos lembrar que num túnel tem luz antes e depois. É só aquele pedacinho que é escuro. Todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Fantástico, né? Conclusão de Emmanuel. E a gente fica por aqui, espera o nosso encontro dessa noite, para que a gente possa ampliar mais os conceitos. Estamos ainda no primeiro roteiro, né? Quem sabe na noite de hoje a gente já não começa a dar os primeiros passos pelo roteiro 2, mas sempre conseguindo aproveitar ao máximo essas lições que a doutrina espírita nos apresenta. Então, até a noite.